Se você está sem direção, sem emprego e pouca fé, com essa oração, o Espírito Santo vai te guiar. Você está sem direção, sem emprego, e até mesmo a fé que antes te sustentava parece enfraquecida. Você não sabe mais em quem confiar, nem qual caminho seguir. E no silêncio da madrugada, entre lágrimas que ninguém vê, uma pergunta ecoa no seu coração: Deus, onde o Senhor está? Hoje, essa oração não é apenas uma tentativa. Ela é resposta, é socorro, é o abraço de Deus em forma de palavra. Você não chegou aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe até este exato momento para renovar sua força e te guiar com clareza. Muitos têm opiniões. Muitos te disseram para não desistir, para ter fé, como se fosse fácil. Mas só Deus conhece o peso real que você tem carregado. Só Ele entende a dor de olhar para os lados e não enxergar saída. Só Ele sabe o quanto você tem chorado em silêncio. Mas escute, o Senhor não te deixou. Ele continua ao seu lado, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece escuro. E o que Ele vai fazer agora, por meio dessa oração, é alinhar seu coração ao plano original. Você não está abandonado, você está em transição. E toda transição, por mais dolorosa que pareça, prepara para um novo tempo. A palavra de Deus é clara. Ele promete direção a quem confia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. O Senhor diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos 32, 8. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. João 14, 26. Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmos 25, 4. Essas palavras não são poesia, são direção, são respostas, são promessas que continuam de pé. Se você sente que perdeu o rumo, o Espírito Santo vai te mostrar a estrada de volta. E não apenas de volta ao emprego ou à estabilidade, mas de volta ao centro da vontade de Deus, onde tudo se alinha. Então, permaneça até o fim. Cada minuto desta oração será uma lâmpada acesa no seu caminho. Não pule, não avance, não saia. O céu está prestes a tocar a sua realidade. Agora, desacelere. Respire fundo. Desligue o que está ao redor. Diminua o barulho dentro de você. O Espírito Santo está aqui, não como uma ideia, mas como uma presença real. Ele se move onde há um coração quebrantado, onde há entrega, onde há verdade. E hoje, Ele quer algo mais do que ouvir sua voz. Ele quer tocar sua alma. Se você chegou até aqui, é porque Deus te separou para esse momento. Não apenas para que você escute uma oração, mas para que você entre nela. Para que você viva cada palavra como quem bebe água no deserto. Antes de continuar, olhe para dentro de você. Onde está a dor mais profunda? Qual o pensamento que não te deixa em paz? Onde mora o vazio? Porque é exatamente aí que o Espírito Santo vai agir. Feche os olhos se puder. Sinta o ar entrando pelos seus pulmões. Sinta o peso saindo aos poucos. Deixe que a paz de Deus comece a invadir o seu espaço. É só você e Ele agora. Não importa o que está do lado de fora. Não importa o que os outros acham, dizem ou esperam de você. Esse é o seu momento. Esse é o seu encontro com o Deus que conhece cada centímetro da sua história. Até aquilo que você nunca teve coragem de contar para ninguém.
Você não precisa saber orar com palavras bonitas. Você só precisa ser sincero. Porque quando o coração se rasga diante de Deus, Ele não resiste. Ele vem, Ele se inclina, Ele responde. Não tenha pressa. A oração não é uma obrigação. É um respiro, um reinício, uma reconexão com a única fonte que realmente pode te levantar. E se o seu coração está acelerado, se você ainda sente aquela ansiedade pulsando, apenas diga em voz baixa, mesmo que sussurrando: Espírito Santo, me ajuda a descansar em Ti. Aquieta a alma, silencia o medo, permita-se ouvir, permita-se sentir, permita-se ser guiado, porque a partir de agora, não será mais você tentando resolver tudo sozinho, será o Espírito Santo à frente. Senhor, meu Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com o coração exposto, cansado, mas desejoso de ouvir Tua voz. Eu venho como estou, sem máscaras, sem justificativas, apenas com a alma aberta, buscando direção. Quantas vezes eu me perdi tentando acertar? Quantas vezes fui levado por caminhos que pareciam certos aos meus olhos, mas terminaram em frustração, em dor, em portas trancadas? Eu me cansei de andar pelas minhas próprias ideias. E é por isso que hoje, Pai, eu te peço, guia os meus passos. Espírito Santo, toma o controle da minha mente. Silencia os ruídos que me distraem da Tua voz. Silencia os conselhos confusos, as opiniões humanas, os medos disfarçados de lógica. Quero ouvir apenas a Tua direção, porque sei que o Senhor não guia para a confusão, mas para a paz. Não leva para o abismo, mas para o propósito. Eu oro por sabedoria. Sabedoria para discernir o que vem de Ti e o que é distração. Sabedoria para esperar quando for hora de esperar. Sabedoria para agir quando for hora de agir. Que eu não me apresse por desespero e nem paralise por medo. Que eu me mova com convicção, mesmo quando tudo ao redor parecer incerto. Senhor, não quero viver mais uma vida construída pela força do meu braço. Porque eu já percebi, sem a Tua direção, nada se sustenta. Sem o Teu Espírito à frente, tudo desaba. Por isso, hoje, eu te entrego o mapa da minha vida. Reescreve o trajeto, muda o curso se for preciso, mas me leva ao centro da Tua vontade. Eu entrego cada decisão, o caminho profissional, os relacionamentos, as escolhas financeiras, os sonhos que guardei por tanto tempo. Se for Tua vontade, confirma. Se não for, me mostra com clareza. Não quero insistir no que o Senhor já fechou. Espírito Santo, entra nos detalhes. Me mostra o que eu não estou enxergando. Fala através de sinais, de pessoas, de circunstâncias. Me convence internamente do que é certo, mesmo que doa. Porque mais vale uma correção agora do que uma ruína lá na frente. A Tua palavra diz que o Senhor endireita os caminhos tortuosos. Então, Pai, endireita os meus, arranca o que é enganoso, tira de perto de mim tudo o que afasta da Tua presença. Rompe alianças erradas, fecha as portas que são ciladas disfarçadas e abre apenas aquelas que têm a Tua digital, a Tua paz, a Tua bênção. Senhor, e se em algum momento eu me perdi de Ti, se me afastei por achar que sabia o que era melhor, hoje eu volto. Volto como o filho pródigo que entendeu que só em Ti há pão, direção e abrigo. Eu volto cansado, mas com sede de recomeçar. Seja meu conselheiro, meu guia, meu pastor. Conduz cada passo com a Tua sabedoria. Eu me recuso a viver mais um dia sem Te consultar. Eu me recuso a seguir caminhos onde a Tua presença não vai comigo. Espírito Santo, renova minha mente. Renova meu espírito, fortalece minhas emoções. Dá-me coragem para mudar de direção se for necessário. Dá-me humildade para reconhecer que preciso ser guiado. Eu não quero mais andar no automático, eu quero andar por fé. E mesmo que a jornada seja longa, mesmo que o tempo de espera continue, eu decido confiar. Porque prefiro caminhar devagar com o Senhor do que correr sozinho para um lugar sem propósito.
Hoje eu oro por direção. Mas mais do que isso, eu te entrego o volante. Leva-me onde eu nunca imaginei. Mostra-me o que eu nunca vi. Faz comigo o que só o teu Espírito pode fazer. Pai, neste momento eu me coloco não só por mim, mas por todos que estão conectados a essa oração. Por cada pessoa que chegou até aqui quebrada por dentro, com o coração sufocado, sem forças para continuar. Eu intercedo, Senhor, por aqueles que perderam o rumo e já nem sabem mais como orar. Clamo por aqueles que estão sem direção, sem emprego e com a fé enfraquecida, sentindo-se invisíveis em um mundo que cobra resultado, mas não entende o processo da dor. Pessoas que têm sido pressionadas por todos os lados, julgadas por não estarem vencendo, criticadas por não terem respostas, mas que hoje te procuram em silêncio porque sabem que só o Senhor pode mudar essa história. Senhor, visita agora cada lar representado, cada coração abatido, cada mente carregada de pensamentos de desistência. Visita o quarto escuro onde alguém chora sem ser visto. Visita a alma cansada de tentar. Visita o espírito de quem já está quase se entregando à frustração. E sopra a tua vida, sopra a tua paz, sopra teu renovo. Eu intercedo por aquele que já foi rejeitado tantas vezes que começou a acreditar que não serve para nada. Por quem teve o currículo recusado mais de uma vez e agora teme até tentar de novo. Por quem já foi humilhado por não ter renda, por não conseguir contribuir, por estar dependendo de terceiros. Senhor, restaura o valor que o desemprego tentou roubar. Espírito Santo, move o sobrenatural agora. Vai além da força humana. Que essa oração seja uma ponte entre o coração quebrado e o céu aberto. Que essa voz aqui seja um eco de consolo, de presença, de socorro real. Levanta os caídos, renova os abatidos, fortalece os que estão à beira de uma crise emocional. Consola aqueles que estão vivendo dias de vergonha, noites de medo e manhãs sem perspectiva. Intercedo por famílias que estão sendo abaladas pela falta de provisão, por casamentos que estão em conflito por causa das finanças, por pais que se sentem envergonhados por não conseguirem prover, por mães que escondem o desespero para não preocupar os filhos. Senhor, traga paz para esses lares. Traga provisão onde tem faltado. Traga esperança onde tudo parece ruir. Clamo também por aqueles que perderam a fé, que se afastaram da tua presença por frustração, por dor, por não entenderem os teus caminhos. Que essa oração seja uma chama acesa novamente no espírito deles, que algo comece a pulsar de novo. Que a fé renasça mesmo que pequena, porque o Senhor disse que basta um grão de mostarda para mover montanhas. Pai, eu intercedo com autoridade espiritual por aqueles que não têm mais forças nem para pedir. E eu creio, o Senhor está tocando vidas agora. Algo invisível está se movendo, e o que parecia o fim é apenas o lugar onde o teu milagre vai começar. Escute com atenção. Quando tudo ao seu redor parece desabar, quando nada faz sentido, quando a espera se arrasta e o milagre parece distante, ainda assim a promessa de Deus continua de pé. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu que vai te guiar, Ele vai. Se Ele disse que estaria com você até o fim, então é até o fim. Não até o desemprego, não até a crise, não até a decepção. É até o fim mesmo, até o cumprimento de tudo o que foi liberado no céu sobre a sua vida. E talvez hoje você se sinta longe demais, pequeno demais, incapaz. Mas o Senhor não olha para você com base na sua performance ou nos seus resultados. Ele olha para o seu coração e Ele conhece cada detalhe. Ele viu quando você caiu. Ele viu quando você tentou esconder o choro. Ele viu quando você quase desistiu. Mas Ele também sabe que ainda existe fé aí dentro, ainda que pequena, ainda que fraca. E é com essa fé que Ele vai trabalhar. A palavra dele não volta vazia. E está escrito:
Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Você pode ter perdido o rumo, mas Deus nunca perdeu você de vista. Ele continua guiando, mesmo quando você não sente. Ele continua agindo, mesmo quando tudo parece parado. Ele continua falando, mesmo no silêncio. Lembre-se de Abraão. Mesmo sem ver, ele creu. Lembre-se de José. Mesmo rejeitado e preso, ele não perdeu o propósito. Lembre-se de Davi. Mesmo esquecido entre os irmãos, ele foi ungido rei. Deus honra quem permanece fiel, mesmo quando tudo grita para desistir. Essa temporada difícil que você está enfrentando não é o fim. É preparação, é alinhamento, é Deus fechando portas erradas para abrir a certa. É Deus tirando ruídos para que você aprenda a ouvir a voz dele com clareza. Então, não se desespere, não se compare, não se diminua. O que ele tem para você é específico, com dia e hora marcados. E quando chegar, será melhor do que tudo o que você esperava. Permaneça firme, persevere em oração, guarde a fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Senhor meu Deus, agora eu apresento a Ti com todo o temor e fé a área financeira e profissional desta pessoa que ora comigo. Tu sabes o quanto ela tem se esforçado, o quanto tem chorado em segredo, o quanto já pensou que não é mais capaz. Tu conheces o aperto no fim do mês, a humilhação por não ter como contribuir em casa, a vergonha de depender, de pedir, de esperar por algo que não chega. Pai, hoje eu oro para que o Teu mover alcance essa área tão sensível e tão atacada. Quebra agora todo o ciclo de escassez. Rompe agora com todo o bloqueio espiritual que tem impedido a prosperidade, a recolocação profissional, o crescimento, a estabilidade. Onde há vergonha, que o Senhor derrame honra. Onde há falta, que o Teu favor manifeste abundância. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, e a Tua palavra diz que jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso, eu oro com ousadia espiritual. Abre portas, portas inesperadas, portas maiores, portas que vêm com propósito, conexões estratégicas, pessoas chaves, indicações, caminhos profissionais que pareciam invisíveis, mas que o Senhor já havia preparado. Eu oro por empregos, por propostas, por contratos, por ideias novas, criativas, sustentáveis. Que esta pessoa seja despertada para habilidades que estavam adormecidas, que o Senhor traga direção para empreender, coragem para mudar de área se for necessário, sabedoria para crescer com ética e constância. Deus, repreenda toda forma de descontrole financeiro. Tira a impulsividade, o medo de investir, o desespero que leva a decisões precipitadas. Dá domínio próprio, organização, discernimento para administrar desde o pouco até o muito. Abençoa cada centavo, abençoa os recursos, abençoa os frutos do trabalho das mãos, para aquele que tem uma empresa, um pequeno negócio, um projeto parado. Sopra Teu vento, sopra favor, traz clientes, traz estabilidade, traz estratégia. Para aquele que está esperando um retorno, que a resposta venha. Para aquele que está em fase de entrevista, que o Senhor vá à frente. Pai, que toda dívida se transforme em testemunho de livramento, que toda vergonha financeira seja apagada pela Tua graça. Que o nome desta pessoa volte a ser lembrado com respeito. Que ela possa viver com dignidade, com paz, com frutos visíveis da Tua fidelidade. E, acima de tudo, que o coração dela não se prenda ao dinheiro, mas se mantenha ligado a Ti. Porque não é o salário que sustenta, é a Tua mão. Não é a empresa que provê, é o Teu cuidado. E quando o Senhor está à frente, até no deserto há provisão. Hoje eu declaro pela fé, portas se abrirão.
Contas serão pagas, dignidade será restaurada. E esse tempo difícil será apenas um capítulo da grande história que o Senhor está escrevendo. Senhor, agora eu me calo por dentro e deixo que o Espírito fale o que a minha alma muitas vezes não consegue. Eu reconheço que tentei caminhar sozinho, que tomei decisões sem te consultar, que corri atrás de soluções humanas quando o Senhor só queria que eu esperasse em ti. Eu confesso, Pai, que em muitos momentos deixei a fé enfraquecer, que fui dominado pela ansiedade, pela comparação, pela raiva. Eu me revoltei em silêncio, me afastei da tua voz, me fechei para a tua direção, me entreguei ao cansaço como se o Senhor tivesse me esquecido. Mas hoje, diante da tua presença, eu me arrependo. Eu não quero mais seguir baseado em medo, em lógica, em força própria. Quero voltar a confiar como criança. Quero crer mesmo sem ver. Quero te obedecer mesmo quando o caminho parecer contrário ao que eu esperava. Perdoa, Senhor, todas as vezes em que murmurei, em que duvidei do teu cuidado, em que questionei o teu silêncio, em que deixei o coração se encher de amargura e incredulidade. Eu reconheço, sem ti eu me perco, sem a tua luz eu tropeço, sem tua voz eu me confundo. Renova agora o meu espírito, tira de dentro de mim todo o peso desnecessário. Que toda culpa, toda condenação, todo pensamento de fracasso seja arrancado pela raiz. Me limpa por dentro, me dá um novo coração, disposto a te buscar com verdade, com profundidade, com constância. Que minha vida volte a ser solo fértil para a tua vontade. Que a tua presença seja suficiente para mim, mesmo antes de qualquer resposta chegar. Que o teu Espírito Santo ocupe os espaços que eu preenchi com ansiedade, orgulho e medo. Hoje eu volto. Volto à dependência, volto ao lugar de filho, volto à simplicidade de confiar e volto não para pedir apenas bênçãos, volto porque reconheço que sem tua presença nada mais faz sentido. Cria em mim, Senhor, um espírito firme, estável, consistente, que não se abala com as circunstâncias, que não vive por emoção, mas por convicção. A partir deste momento, eu deixo para trás tudo o que me afastava de ti e decido caminhar renovado, como alguém que foi perdoado, lavado, transformado, porque o Senhor é Deus de recomeços, e hoje é um novo começo para mim. E se em algum momento eu me acomodei na dor, me acomodei na escassez e aceitei viver muito abaixo daquilo que o Senhor sonhou para mim, eu hoje reconheço isso como engano. Não fui criado para sobreviver. Fui criado para viver sob a tua direção, com dignidade, fé e esperança renovadas a cada manhã. Eu renuncio toda mentira que aceitei como verdade, que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que não sou digno de recomeçar. Renuncio cada palavra maldita que lançaram sobre mim, cada rótulo que tentaram me dar, cada julgamento que me aprisionou no passado. E agora, com humildade, eu te peço, recomeça comigo. Restaura os sonhos que eu abandonei. Reacende o chamado que ficou apagado. Refaz o caminho que eu desorganizei. E me sustenta nessa nova caminhada, dia após dia, passo após passo, sempre guiado pela tua mão. Eu me levanto diferente. Eu me levanto limpo. Eu me levanto como quem foi tocado pela misericórdia viva do Deus que não desiste dos seus filhos. Senhor, se em algum momento eu me deixei definir pelas minhas falhas, hoje eu coloco tudo aos teus pés. Nenhum erro é maior que o teu perdão. Nenhuma queda é profunda demais que a tua mão não possa me levantar. Por isso, eu não apenas confesso, eu entrego. Eu abro mão do controle, das justificativas, do orgulho e da autossuficiência. Tira do meu coração qualquer raiz de amargura, ressentimento ou incredulidade. Limpa minha alma de toda comparação que me afastou da minha própria essência. Apaga os traços das escolhas erradas com teu amor que restaura.
Eu não quero mais carregar pesos que o Senhor já levou na cruz. Eu não quero mais me prender ao que passou. A partir de agora, eu me liberto da culpa, porque sei que fui alcançado pela graça. E essa graça me torna novo, me reinicia por dentro, me dá leveza, me dá esperança, me devolve o direito de recomeçar com fé, com paz e com a certeza de que o Senhor está comigo no novo tempo que começa agora. Agora, com o coração renovado, a alma purificada e a mente em paz, eu convido você a declarar em voz alta: onde estiver, com fé, com autoridade, porque palavras liberadas em fé abrem portas no mundo espiritual. Repita comigo: eu creio que o Espírito Santo está me guiando neste exato momento. Eu declaro que não estou mais perdido. Eu estou sendo conduzido pelo céu. O tempo da confusão acabou. Agora eu caminho por direção divina. Minha mente está clara, meus passos são firmes, meu coração está em paz. As portas que estavam fechadas vão se abrir e eu saberei exatamente por onde entrar. Eu serei lembrado por causa da unção que carrego e não pelas dificuldades que enfrentei. A escassez dá lugar à provisão. A insegurança dá lugar à certeza. O medo dá lugar à fé. Nada vai me parar, porque quem me guia é o próprio Deus. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou escolhido. E a minha história ainda será testemunho vivo da fidelidade do Senhor. O Espírito Santo está à frente. Ele me prepara, ele me protege, ele me posiciona. A partir de hoje, eu me movo com propósito, com sabedoria e com convicção. Toda seta contra a minha vida profissional está sendo quebrada agora. Todo atraso está sendo desfeito. Eu declaro que meu nome será lembrado com honra. Minhas mãos voltarão a produzir. Minha casa voltará a sorrir. A minha fé está viva. A minha esperança está firme. E o meu futuro está seguro nas mãos de Deus. Eu declaro: nada, nem ninguém poderá me impedir de viver aquilo que o céu já determinou sobre mim. Eu declaro que a dúvida não terá mais lugar na minha mente. Eu estou firmado na palavra, ancorado na presença, guiado pelo Espírito. Não sou mais escravo da insegurança. Eu sou livre para viver aquilo que Deus desenhou para mim desde antes do meu nascimento. Minha identidade está restaurada. Eu sou mais que o desemprego, mais que o medo, mais que os nãos que eu ouvi. Eu sou um projeto vivo da graça de Deus. A frustração do passado não define o que está por vir. As portas que se fecharam foram proteção. As que vão se abrir serão propósito. Eu declaro que o Espírito Santo me dá discernimento para reconhecer as escolhas certas, coragem para tomá-las e sabedoria para sustentá-las. Eu profetizo que meu nome será lembrado com honra, que as conexões certas me encontrarão, que o favor de Deus me acompanhará em cada passo. Nenhum atraso vai impedir o que o céu já liberou. Nenhum obstáculo será maior que o plano de Deus para a minha vida. As promessas não estão perdidas, estão sendo preparadas. E quando chegarem, serão maiores do que tudo o que eu sonhei. Declaro que o Senhor está abrindo caminhos que os meus olhos ainda não veem, mas que já foram desenhados nos céus. O tempo da espera não será mais tempo de agonia, mas tempo de preparação. E eu estou sendo preparado, lapidado, moldado pela mão do Criador. Eu declaro que não terei medo de recomeçar, que toda queda será trampolim para algo maior, e que toda lágrima semeada trará uma colheita cheia de propósito. Eu sou alinhado com os céus, sou resposta para esta geração, carrego a unção do rompimento, da reconstrução e da superação. Eu não serei dominado pela pressa, andarei no tempo exato de Deus. E quando Ele disser vai, eu irei com confiança. A partir de agora, eu caminho como quem já venceu, porque a vitória começa dentro. E dentro de mim, Deus já estabeleceu o fim dessa batalha. Agora permaneça em silêncio por um instante. Sinta o que está acontecendo dentro de você.
Não é apenas emoção, não é sugestão, é presença, é direção. É o Espírito Santo te envolvendo, te guiando, te lembrando de que você não está mais sozinho. Algo foi ativado nesta oração. Algo que você talvez ainda não veja com os olhos naturais, mas já está sendo real no mundo espiritual. As portas vão começar a se abrir. A clareza que você tanto pediu vai começar a aparecer. O favor vai te alcançar onde antes só havia rejeição. E mesmo que as respostas ainda levem um tempo para chegar, agora você não espera mais como alguém perdido. Você espera como quem tem uma promessa. Essa oração é o início de um novo ciclo. Um tempo onde Deus assume o volante, onde você não caminha mais no escuro, mas pela luz que vem do alto. Não saia deste vídeo como entrou. Carregue esta presença com você. Leve essa paz para os seus próximos passos. Volte aqui sempre que precisar ser lembrado de quem é o seu guia. E se essa oração falou com você, se ela te alcançou em um ponto profundo da alma, então deixe sua fé ecoar nos comentários. Escreva com convicção: eu creio que o Espírito Santo está me guiando. Compartilhe esta oração com alguém que também está sem direção, alguém que precisa de uma palavra como essa. Seja instrumento de transformação na vida de outros. A sua atitude pode ser resposta para alguém. E se você ainda não faz parte desta corrente de fé, se inscreva agora no canal. Aqui, todos os dias, entregamos orações, palavras e direção para quem precisa caminhar com Deus de verdade. Ative o sininho, porque amanhã tem mais. E o céu ainda vai falar muito com você. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo te conduza. Que a paz de Deus guarde sua mente e seu coração. E que toda decisão a partir de hoje seja feita com base na presença, não no desespero. Você está voltando a enxergar. Está voltando a crer. Está voltando a viver com propósito. Porque quando Deus guia, nada pode desviar.